Que a graça, a paz e a bondade de Jesus, nosso Senhor, esteja com você, meu irmão e minha irmã. Seja muito bem-vindo ao projeto dos Teólogos de Fronteira e o nosso curso de Psicanálise Pastoral. Estamos aqui para a nossa terceira e última aula do mês de janeiro. Esse curso ele vai terminar agora no mês de junho. Mas como todas as aulas que estão gravadas, você quer receber formação em psicanálise pastoral? Então se matricule. Nós vamos preparar a sua ficha de matrícula, enviar as aulas já gravadas para você e depois te certificar neste curso, que é um curso de iniciação, mas também é um curso de prática. Sejam todos bem-vindos. Dou aqui as saudações ao irmão José Silva, dando a paz a todos os irmãos em Cristo. Nosso irmão José Fernandes, graça e paz. Nosso irmão Lourival, dando boa noite. A paz seja contigo. A todos os irmãos e irmãs. Estamos já aqui na terceira palestra ou aula deste assunto. Chegou aqui também nosso irmão pastor Edson Ribeiro, dando Shalom Adonai. E o tema é este: a função significativa da palavra em Jacques Lacan e Santo Agostinho. Ou seja, Lacan lendo Santo Agostinho. E é o que nós estamos fazendo também. Nós estamos lendo este artigo que foi produzido, foi escrito pelo Luiz Alfredo Garcia Rosa. O que nós vimos até o momento? Nós vimos sobre o corpo sofrendo a ação da alma, não há paixões da alma, mas apenas paixões do corpo, a relação entre a palavra e a verdade, a pergunta de Agostinho para Adeodato: o que te parece que pretendemos fazer quando falamos? As palavras são signos. Esses signos não nos remetem diretamente às coisas, mas a outros signos. E chegamos aqui na aula da semana passada. A verdade não habita a palavra. Falamos sobre a capacidade que o outro tem de mentir. E estamos aqui para falar sobre a dialética agostiniana. Assim, se você já tem aí iniciação na filosofia, já participou dos nossos cursos de filosofia, já tem uma iniciação boa, sabe o que é dialética. Mas a gente pressupõe que alguns dos irmãos não estudaram filosofia. E Agostinho pertence ao mundo da filosofia, assim como Lacan pertence ao mundo da psicanálise, e aqui tem uma conversação hipotética entre os dois. Assim como Sócrates, ele era bastante irônico e ele usava a dialética, assim também Agostinho usava a dialética. O que vem a ser a dialética? É a capacidade que você e eu podemos ter em conseguir pensar a realidade com as suas contradições. Isto é dialética. Se eu penso o claro, eu quero pensar o oposto de claro. Batata, o oposto de claro é o escuro. Matei a questão facilmente. Aí vem a pergunta: mas o que vem a ser o claro? O que vem a ser o escuro? Por quê? Dependendo da situação, o claro ele é escuro para alguns e o escuro é claro para os outros. Como assim, professor? Você apaga as lâmpadas do seu quarto, fica um breu e você fica de olhos abertos. Então, quando a lâmpada ela acabou de ser apagada, pronto, você apagou a lâmpada ou apagou a luz? Se você apagou a luz, trevas total. Trevas significa que a luz não penetra. Ela não consegue, ela é uma barreira. Agora, se você só apagou a lâmpada, o quarto ficou escuro, mas não ficou em trevas. Fique durante alguns minutos de olhos abertos e você vai perceber que existem luz que estão refletindo sombras no meio do escuro. A sombra do armário, sim,
sombra do teto, a própria sombra da lâmpada. Portanto, você não está em trevas. Existe alguma claridade no meio do escuro. Isso que eu estou fazendo com você é um exercício dialético. É a capacidade que você tem de pensar as contradições do que a pessoa acabou de dizer. Ah, aqui está tudo escuro, não estou enxergando nada. Mas se passar um pouquinho de tempo, ela vai enxergar, no mínimo, os vultos. E a mesma coisa a situação do claro. Ah, tudo aqui está iluminado, muito iluminado. Mas existem sombras no ambiente? Se existem sombras, não está totalmente iluminado. Porque a ideia da luz é justamente de que não há mudança nem sombra de variação. Não há espaço para sombra. Portanto, se tem espaço para sombra, não está plenamente iluminado, apenas parcialmente iluminado. E dá para você enxergar com clareza? Não dá para enxergar com clareza. Dá para enxergar sombreado. Isso que eu estou fazendo com vocês é a dialética. Aí tem a dialética do amor e do ódio. Como que uma pessoa ama e odeia. A mesma pessoa ama e odeia. É possível isso? Isso é uma dialética. Por exemplo, Deus é amor, mas ele odeia o pecado. Como que um Deus que é puro amor pode odiar o pecado? Como que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador? Porque o pecado não existe sem o pecador. O pecado exige o agente que peca. O agente que peca é o pecador. Aí nós perguntamos, é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Aí existe a dialética. É pecador porque peca, porque tem uma natureza pecaminosa. Agora, não tendo a natureza pecaminosa, como os anjos, por exemplo, eles não têm a natureza pecaminosa, tem a natureza angélica. Como que um anjo de natureza angélica pode pecar? Sendo que só pode pecar aquele que é pecador. Está entendendo aqui o que vem a ser a dialética? Estamos falando que o tema da nossa aula de hoje é a psicanálise da dialética de Santo Agostinho. Ele conseguia pensar na mente dele os opostos, a dialética, a ideia de atravessar por meio da palavra um assunto. Tema que nós estamos estudando é a função significativa da palavra. Uma palavra que ela tem ambivalência significa que ela pode ser interpretada de duas maneiras diferentes. Portanto, ela tem uma ambiguidade. Uma palavra que tem ambiguidade, manga. O que é manga? Da camisa ou manga, fruta. Depende do contexto. Nossa, essa manga está saborosa. Ah, então certamente está se falando da fruta. Mas de repente alguém está mordendo a manga da própria camisa. Depende do contexto, do que está sendo visto, porque a palavra tem que ter a sua significação. E quando a palavra ela é ambígua, portanto, ela vai transmitir ambiguidades e ambivalências. Chegou mais pessoas aqui, deixa eu dar as saudações. Nossa irmã Nice Cardoso, paz a todos, paz, Nice. Nossa irmã Nice, abençoada, né? Conseguiu encontrar o livro, né? Deus no espelho da palavra, hein? Deus abençoe, irmã Nice. Aqui também nosso irmão André Luiz. Paz do Senhor, boa noite, paz do André. Nilson e Verônica. Paz, irmãos. Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Alcirlei, graça, paz e misericórdia. Amém. Também o nosso irmão Edjailton. Boa noite, na paz do Senhor. Paz, meu amigo. E aqui, Gabriel Ricardo. Graça e paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Deus nos abençoe a todos. E nosso querido irmão Erlan Alencar, um homem vitorioso, graças a Deus, né? Nesse ponto que chegamos. Então você já percebeu que pensar dialeticamente
é essa capacidade de encontrar o contraditório. E não é dizer assim, o contraditório é falso. É encontrar a verdade que existe no contraditório. Assim, a ideia dos opostos se atraem. Essa frase ela é paradoxal. Se está em oposição, não tem como se atrair. Tem que se afastar. Está em oposição. É uma repulsa. Então, os opostos se repugnam. Aí tem a frase, os opostos se atraem. Só dá tragédia, né? Só sofrimento. E manice, amém, meu. Vamos lá, então, para a explanação dos slides. A dialética agostiniana orienta-nos em direção ao mestre interior da verdade. Para Agostinho, a verdade ou já a possuímos, ou, se não a possuímos, não podemos adquiri-la pelas palavras ou pela experiência do mundo externo. Com as palavras não aprendemos senão palavras, diz Agostinho a Deodato. E mesmo isso não é inteiramente correto, pois o que de fato aprendemos são sons, dos quais só sei que são palavras porque já conheço previamente o seu significado. Alguma dúvida? Você nunca ouviu uma pessoa cantando em árabe. Você nunca ouviu. Árabe nem pensar. Opa, saiu, fugi aqui do slide. Se você não sabe nada, zero, zero, zero da língua árabe, você está ouvindo a pessoa cantando, de vez em quando você vai reconhecer o som de algumas letras. A, E, I, O, U, D, F, G. Você vai reconhecer o som de algumas letras, até alguns fonemas. Mas como você não conhece as palavras em árabe, não está dizendo nada para você. Não tem significação verdadeira. Na dialética agostiniana é o seguinte, as palavras elas não conseguem comunicar a verdade. E por quê? Porque com as palavras você só aprende palavras e ponto final. É um círculo que você fica dando voltas e mais voltas e mais voltas e fica num palavrório infinito. Ah, mas eu gostaria de saber mais do que palavra por palavra. Como que eu faço? Leia aqui, ó. O Agostinho ele diz: você só é capaz de conhecer a verdade se você tiver a verdade dentro de você. Porque aí tem uma comunicação. É a comunicação da verdade com a verdade. Assim, quando alguém está dizendo a verdade do outro lado, você que tem a verdade interior e ouve a verdade do outro, então as verdades se conversam, tem uma identificação. Agora, qual que é o grande desespero? O grande desespero é você não ter a verdade dentro de você. Não tendo a verdade dentro de você, quando ela aparece, para você ela é uma lenda, uma anedota, uma mentira, uma piada, uma falsidade qualquer. Não gruda. Será que isso tem alguma ressonância com, com a teologia de Cristo? Vocês sabem que uma vez o Senhor Jesus ele disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Vocês não são as minhas ovelhas. Vocês não ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Quando ouvem a voz do mercenário, daquele que não é pastor, as ovelhas não vão, porque não reconhecem a sua voz. Jesus ele usa essa dialética também. Quem é da verdade reconhece a voz de Cristo. Quem não reconhece a voz de Cristo até hoje, bom, não é de Cristo. Isso é um princípio. Os gregos trabalhavam com a ideia do logos universal. Então, o que vem a ser o
o Logos universal? É a razão. Cada um de nós tem a semente do Logos dentro de si mesmo, quer dizer que é a razão, é a capacidade de conhecer, porque nós já temos um conhecimento prévio dentro de cada um de nós. Será que o Agostinho está com a razão? Por que tanta gente aí fora não reconhece a Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Se Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e as pessoas estão em busca da verdade, e quando encontram Cristo, que é a verdade, não reconhecem Jesus como sendo o Senhor. Elas não têm a verdade nelas. Será que tem algum texto na Bíblia que fala isso que nós estamos falando? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui na Bíblia. O apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 19. 1 João 3,19. E nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração nos não condena, temos confiança para com Deus. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguramos o nosso coração. Você pega esse texto, lê várias vezes, existe uma possibilidade de você saber se você é da verdade ou não, que é a verdade interior. Isso na linguagem da aula que nós estamos tendo aqui. Essa verdade interior, o apóstolo Paulo chama de consciência, linguagem da consciência, que ou nos acusa ou nos aprova. O apóstolo João fala que o nosso coração nos condena. Se até o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Aí o contexto diz: agora, se o coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. Com o pensamento dialético, você começa a perceber o seguinte: eu estou falando palavras para vocês, estou tentando comunicar verdades a vocês, não a minha particular, mas a verdade da palavra de Deus. Se você é da verdade, você está reconhecendo a voz, está reconhecendo o conteúdo, está reconhecendo a verdade. Se você não está reconhecendo a verdade, você não é da verdade. Essa é a lógica da dialética agora do apóstolo João. Aí o Agostinho fala: ou você reconhece a verdade imediatamente, porque ela já está dentro de você, ou então você está perdido. Por quê? Porque não dá para comunicar a verdade para você através do palavrório. Pode usar uma carrada de argumentos. Jesus ele perguntou: por que a minha palavra não penetra em vós? Porque não sois das minhas ovelhas. Ele faz a pergunta e ele responde: porque não sois das minhas ovelhas. O Pilatos entra na querela com Jesus, na discussão com Jesus. Aí Jesus ele fala: para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E o Pilatos pergunta: o que é a verdade? Ele não consegue reconhecer diante dele a verdade que está ali. Portanto, não havia verdade em Pilatos. A verdade só está em Cristo. Chegou aqui também Sniper Blockstev, a paz do Senhor. Sniper Blockstev é o que? O exterminador de demônios?
Exterminador de demônios. O nosso irmão Rosimeire, dando paz a todos os irmãos. Paz, irmão Rosimeire. Vamos lá. Portanto, se compreendemos o que se exprime pelos signos da linguagem, é graças a algo exterior aos próprios signos e exterior à própria linguagem. Esse além-linguagem, poderíamos pensá-lo de duas maneiras. Ou ele se daria pela apresentação repetida do objeto, ou ele não é dado porque nós já o possuímos como uma verdade interior. Santo Agostinho descarta a primeira hipótese por considerá-la insustentável. Se no lugar de uma palavra apontamos com o dedo o objeto, não teremos com isso resolvido o problema da significação. Vamos para o além-linguagem, que na língua portuguesa também é chamado de metalinguagem. Vamos imaginar a seguinte hipótese. Nós vamos criando hipótese. O rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele não sabe o que ele sonhou. Aí ele tem uma crise histérica. A crise dele é uma crise histérica. Mandem trazer aqui todos os meus bruxos, feiticeiros, astrólogos, todos aqui que são agoureiros. Manda trazer todo mundo aqui que são das artes mágicas. Aí, quando faz aquela conferência de bruxos, de magos, de astrólogos, ele põe o enigma. Tive um sonho e quero a interpretação do sonho. Conta-nos o sonho. Eu não sei o que eu sonhei, mas eu quero a interpretação. E agora? E agora vocês vão me dar a interpretação, porque senão eu vou matar vocês. Vou dar ordem aqui. Mas não há nenhum rei no mundo inteiro que peça isso aos seus súditos. Bem conheço a vossa malícia. Estão tentando ganhar tempo para me engabelar. E deu ordem para a morte de todos os magos que estavam ali. Agora a gente precisa entrar nessa dialética. Como que você vai interpretar o sonho de um paciente se ele não lhe contar o sonho? Como que você vai interpretar o sonho de uma pessoa que diz assim, eu tive um sonho essa noite, eu só não sei o que foi que eu sonhei. Eu sei assim que eu estou perturbado até agora. Como que você vai fazer? Bom, existe aqui o além-linguagem. Quer dizer, o sonho não precisa ser contado com as palavras. Só o fato da pessoa ter dito assim, eu tive um sonho, já estamos no campo da metalinguagem ou do além-linguagem. Então, eu tive um sonho e estou perturbado. O sonho é uma perturbação. Qual que é a chave? Nós sabemos que, dentro da psicanálise, o sonho é uma comunicação do inconsciente com o consciente. E se a memória bloqueou, mecanismo de defesa. Você já sabe disso? Se a pessoa teve um sonho que estava desencadeando, desenterrando o seu material inconsciente, que estava recalcado, e ela não consegue lembrar, é porque o aparelho psíquico de cada um de nós tem um mecanismo de defesa. E imediatamente já deu um choque. Para que não lembre mesmo. Nós estamos aqui no além-linguagem. Deixa eu ver, mais um irmão chegou aqui, né? Nosso irmão Santiago Portela. Paz, meu irmão. Seja bem-vindo. Está usando o computador do seu filho, Sniper. E qual que é o nome do irmão, nesse caso? Faraó também teve um sonho enigmático, sim. O faraó teve um sonho enigmático. A diferença é de que ele contou o sonho. Ele sabia o que foi que ele sonhou. Ele só não soube interpretar. E vai ver o José, que era o homem dos enigmas, e usou o repertório que ele tinha
para fazer a interpretação. Foi em cima, né? Meu nome é Luiz Antônio. Paz, meu irmão Luiz Antônio. Muito bem. E agora? Eu coloquei para vocês. Uma pessoa está ouvindo uma música, fazendo exercício. E a pessoa está ouvindo uma música, de repente você vai observando que o humor dela vai mudando. Ou o semblante. Está compenetrada, está viajando. Aí você vai fazer uma interpretação além linguagem. Não vale lá dizer o que é que ele está sentindo. O que vale é a interpretação que será dada sem linguagens e nem fala. Além linguagem. E por quê? Porque a verdade não habita a palavra. A palavra só comunica a palavra. O não dito, na psicanálise, ele tem muita importância. É meio neurótico? Eu acredito assim que é até bastante neurótico, né? Bastante neurótico. Quer dizer que quanto menos a pessoa fala, mais ela comunica. Isso é dialética. E eu até falei para vocês aqui na aula passada, né? Por muitas vezes, o muito orar não significa fé. Por muitas vezes, o muito orar é desespero, que é o contrário de confiança. Mesma coisa. A pessoa que solta o verbo, fala, não está falando muito. E já agora que ela está segurando, vai soltando aos poucos, está falando mais. E aí vai o seu papel de ouvir o não dito. Aí a nossa humanice diz assim, agora eu entendi, porque alguns sonhos, por mais nítidos que sejam, eu não consigo lembrar de forma alguma. Vamos pegar esse gancho. A irmã tem um seu mecanismo de defesa no seu aparelho psíquico, que é muito bom. É um aparelho forte. O mecanismo de defesa ele é mesmo para ser um paredão. Ele é para defender o consciente do inconsciente. É para isso. Sonhou. Sonho que deixou perturbada. Não lembro, por mais que eu me esforce. O mecanismo de defesa está ótimo. Está bonzão. Não deixou passar. Aí, quando o inconsciente começa a derrubar as defesas, o mecanismo de defesa, aí você tem lembranças de um pesadelo. Aí é onde entra a psicanálise para poder apaziguar a situação. Vocês lembram lá, os que já passaram pela primeira formação, quando eu falava do tsunami, né? Os tubarões por debaixo. O mecanismo de defesa é o seu amigo. Não lembrou? Que bom que não lembrou. Não tem uma função significativa. Lembrou, ultrapassou a barreira. Se for um sonho leve, o mecanismo de defesa ele não se preocupa, ele deixa passar, por causa que faz parte do consciente. Aquele sonho que você vê que tem uma coerência, que você lembra, pessoas, acontecimentos, fatos, esse não te é prejudicial. Aí o mecanismo de defesa não vê nenhuma necessidade dele bloquear a mensagem que vem, por causa que é uma conversa comum. Agora, quando a coisa é perigosa, é forte, aí ele vê a necessidade de falar, eu vou segurar isso aqui, porque senão não vai. Certamente que eu estou aqui raciocinando, né? Eu estou aqui racionalizando o que está acontecendo. Lucivando, na paz do Senhor Jesus. Paz, irmão Lucivando. E a nossa irmã Rosa Valentim, minha esposa, dando aqui a paz a todos e acompanhando a aula também. Paz. Material, estamos lendo. Vem aqui, slide. Portanto, se compreendemos o que se exprime pelos signos da linguagem, é graças a algo exterior aos próprios signos e exterior à própria linguagem. Esse além linguagem. Assim, se aponto para alguém uma árvore, porque ele colocou aqui a hipótese. A verdade não está em mim. A verdade está no objeto. Se a verdade está no objeto, aí eu coloco o objeto 1000 vezes diante de uma pessoa. O Agostinho descarta essa hipótese.
de a verdade estar lá no objeto. Pode colocar 1000 vezes diante da pessoa que a pessoa não vai ser convencida. Assim, se aponto para alguém uma árvore, tentando com esse gesto significar árvore, a pessoa não saberá se o gesto indicativo se refere à árvore, ao verde da árvore, à madeira que constitui a matéria da árvore, ou ainda ao fato de essa árvore ser uma mangueira. Ao contrário do que seríamos levados ingenuamente a pensar, a indicação não é necessariamente índice de objetividade, mas de ambiguidade. A outra maneira de pensarmos esse algo externo ao signo e à linguagem, e que ao mesmo tempo é a condição de ambos, é a que Santo Agostinho defende como sua tese mestre interior da verdade. Então, vamos lá. Sempre exemplificando. Mostrei aqui o objeto. Coloquei o objeto diante de vocês. Tiro o objeto. Coloco o objeto. Fico apontando, sem dizer nada. O que é que eu estou dizendo? Nada estou dizendo. Eu posso descrever para vocês. Estou mostrando para vocês a Bíblia. Já simplificou. Mas quando eu só apontei o objeto, será que eu não estou falando das cores aqui, das páginas, da capa, da densidade, do tamanho? Não estou sendo específico. Está faltando a significação do objeto. Assim, o Agostinho ele diz o seguinte: não é só colocar o objeto diante da pessoa. Vamos supor que você foi para o céu agora. Vocês lembram do Adão de Campos? O Adão de Campos é aquele disco grande que a gente ouvia, porque o Adão de Campos ele disse que ele teve um arrebatamento e que ele foi levado para o céu e para o inferno. Aí tá bom, ele foi para o céu e para o inferno. Aí chegou lá, ele reconheceu tudo. Ele conta no disco dele que até os cabelos que as irmãs perdem enquanto estão tomando banho são todos recolhidos. E fala que ele viu lá demônios com os dentes parecendo garfos e coisas assim. Quando eu me converti, que eu ouvi esse testemunho, fiquei abismado, né? Novo convertido fica assustado. É assustador. Mas aí é o seguinte, vamos agora para você. Você chegou no céu agora. Acabou de chegar no céu. Aí o objeto se apresenta diante de você. Qual o objeto que se apresenta diante de você? O apóstolo João, que foi para o céu, isso está na Bíblia, ele diz assim: eu vi um rio que a água dele era semelhante. Semelhante ao quê? Era semelhante a cristal. É isso. É equivalente. Mas é cristal? É água de cristal? Não tem como saber, nós não chegamos lá. São termos de equivalência, que só equivalem. Mas não é. Então, como nós nunca vimos o rio da água da vida, e como nós nunca experimentamos a água pura do céu, a água da vida, como nós nunca comemos o fruto que tem o gosto da árvore da vida, quer dizer que a gente não reconheceria nunca. Anjo, você já viu anjo? Não, você nunca viu anjo. E se o anjo aparecer para você, você vai reconhecer ele como anjo? Não, você não vai reconhecer ele como anjo. Porque você nunca viu, você não sabe como que é um anjo. Mas descreveram que o anjo ele é um homem com asas. É, um homem com asas. Então, se você vê um homem com asas, ele é um anjo. E onde que está o anjo com asas? Está lá no livro de Isaías. Mas qual que é o rosto do anjo com asas? Não sei.
Porque o anjo cobriu o rosto. Justamente. O anjo que aparece com asas é um serafim, que a gente nunca viu o rosto. Daí você entender o que é a dialética. É esse problema que nós temos com a linguagem, porque a linguagem ela é insuficiente para poder comunicar a verdade pura. Nós só reconhecemos a verdade que o outro está falando porque existe a verdade interior em nós. Aquele que não tem a verdade interior não reconhece a verdade lá fora. Se você for procurar a verdade no objeto, você nunca viu o objeto, você nunca vai conseguir conhecer a verdade, porque olhar para o objeto não é suficiente, já que existem os detalhes que fogem aqui e que eu não sei do que é que o objeto está falando. Em síntese, é o seguinte: quando a gente chegar no céu, é tudo novo. É novidades em cima de novidade. O olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração humano. É tudo inédito, inaudível, ou, como disse o apóstolo Paulo, inefável, impronunciável. Você imagina o Senhor Jesus dizendo que ele vai dar uma pedrinha branca e na pedrinha um nome escrito que ninguém conhece senão aquele que o recebe. Quer dizer que ninguém tem nomes iguais no céu. E que ninguém pode pronunciar o nome do outro, por causa que, quando você pronuncia o nome do outro, você o conhece. Aí nós pronunciamos o nome de Jesus. Agora, você conhece Jesus? Quantos não falam o nome de Jesus à torta e à direita, sem saber quem é Jesus? Irmanice. Estou gostando desse mecanismo de defesa, né? Tem como fortalecê-lo mais para não lembrar de sonho nenhum? Isso aí é assim, ele é automático, Irmanice. Ele funciona no automático. Esse mecanismo de defesa é ele que decide o que passa e o que não passa. Nós fortalecemos através, obviamente, do conhecimento da palavra de Deus. Conforme nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a nossa psique, né? Sentimentos, pensamentos, vontades, vai sendo fortalecido pela palavra de Deus. Nós temos aí um auxiliar muito grande. O equivalente seria também o Espírito Santo. O Espírito Santo seria o equivalente aí, por causa que só ele conhece o homem interior e só ele pode apresentar o homem interior diante de Deus. 10h35. E então, meus irmãos, como que está aí o aparelho psíquico de vocês? Estamos conseguindo comunicar a aula nessa noite? Estão entendendo? Tá difícil. Segundo ela, a verdade não está na linguagem, mas na interioridade do sujeito. É essa interioridade que possibilita a linguagem, e não o contrário. Há na interioridade humana algo que aponta para a transcendência, e esse índice de transcendência é a necessidade com que a verdade se impõe à razão. Essa transcendência é, contudo, proximidade. É no mais íntimo de nossa interioridade que ela se faz presente, iluminando o pensamento. Em linguagem teológica, eu não coloquei aqui o slide para vocês lerem, mas é isso. Em linguagem teológica, onde habita a verdade, afinal de contas? Onde está a verdade? Nós somos corpo, alma e espírito. Daí, meus irmãos, tem o nosso livrinho. Bem de livrinho. Onde está a verdade? Eu tenho até que retomar com vocês o curso de Filosofia de Fronteira, né, que é o de Filosofia Cristã, para poder dar continuidade, né? Eu vou ler para vocês aqui, ó, o capítulo 15. Capítulo 15. Vocês estão lembrados deste livro, né?
Filosofia de Fronteira. Esse aqui é o meu primogênito, tá, meus irmãos? Esse é o primeiro livro que eu inventei de escrever. Aí tem a data dele aqui, ele é de 2017. Então já está fazendo aí seus 8 anos, né? 8 anos. E aqui nós falamos sobre o corpo, a alma e o espírito. Onde que está a verdade? No homem interior. Está na alma? Está no corpo? De acordo com o que nós estamos estudando aqui? Não. O corpo aprende com a alma. É a alma que ensina o corpo. Mas quem ensina a alma? Aí nós falamos que é o espírito humano que ensina a alma. Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, ó, 69. Página 69. Ler um pouquinho aqui do... Os níveis lógicos que estruturam a realidade. Capítulo 16. É um livrinho de 100 páginas. A lógica é a encarnação da mente e a capacidade de colocarmos o pensamento em cadeias de atividades práticas dentro da realidade estrutural. A filosofia estrutura o pensamento dentro dessa realidade de acordo com o nível de compreensão que os indivíduos particularizam entre si, com uma visão de subsolo, rasteira, míope, provinciana ou universalizada de forma panorâmica no nível do terraço, a níveis lógicos proporcionais a todos os seres do cosmos. Também a espiritualidade e de misticismo em todos os níveis, pois o pneuma e o logos se conjugam com nus para se universalizarem e infinitizarem em todos os aspectos da realidade estrutural. Vou resumir para vocês. A verdade está no espírito. Onde está a verdade? No espírito. O espírito conhece a verdade. O apóstolo Paulo fala que o espírito comunica com o espírito que somos filhos de Deus. Olha só. O espírito comunica com o espírito de Deus, comunica com o espírito humano diretamente, porque a linguagem da verdade não está na nossa alma. E por quê? Porque a nossa alma é essa capacidade que nós temos de aprender as coisas. Tudo que você aprende, as emoções que você tem, os sentimentos que você tem, a vontade que você tem e que você não tem, os pensamentos que acontecem, tudo isso são coisas da alma. Assim, com o corpo, nós temos com o nosso corpo, nós temos um contato imediato com o mundo físico, do livro, tá bem? Do celular, do oxigênio, da comida. O corpo é para o contato com o mundo da matéria. A alma, ela é abstrata. Então, ela tem contato direto com o eu interior, com a pessoa que você é. É ali que está a sua personalidade, o seu caráter. Acabei de falar. Seus sentimentos, seus pensamentos, suas vontades. Enfim, é o homem abstrato. Tal qual é o corpo para o mundo, é a alma para você mesmo. E aonde fica o espírito? O espírito é o elan, é o elo de ligação direto com Deus. Direto. O espírito, ele tem sede, fome de justiça. O espírito só volta para Deus que o deu. O espírito quer Deus. Quando o espírito está viciado pela alma, aí ele desenvolve a idolatria, a religiosidade. Tudo isso nós explicamos aqui, bem neste livro. Livrinho de nada, meus irmãos, ó. Filosofia de Fronteira. Mas está explicado aqui. Assim, o espírito, ele contempla a verdade, ele reconhece a voz da verdade. O espírito, ele volta à vida, o espírito, ele dá a vida, o espírito, ele quer a liberdade que Deus lhe concedeu. Ele não fica satisfeito com as querelas do dia a dia. Onde está a verdade? No espírito.
Então, por que as pessoas não reconhecem a voz da verdade quando ela é dita? Porque a alma viciada, contaminada, a alma bloqueou o espírito. E quem foi que viciou a alma? O corpo. O corpo viciou a alma. Ao invés de a alma ensinar o corpo, que a função da alma é ensinar o corpo, pelo contrário, a pessoa se tornou um somático, né? Somático é o soma, é o corpo. E não se tornou uma pessoa psíquica. Portanto, não reflete muito. O corpo dominou. Isso que nós estamos fazendo aqui é filosofia de fronteira, tá, meus irmãos? Esse livro eu só tenho ele agora em PDF. E o último dos moicanos, meus irmãos, está aqui. É o filho pródigo. Filho pródigo não, né? É o filho primogênito. Deixa eu ver. Quem chegou por aqui? Tá aqui. Nosso irmão Lorival. Maravilha, maravilha, irmão Lorival. Né? Nosso irmão Rosimeire. Aqui está tudo beleza, né? Aula de boa, professor. Que graças a Deus, né? A gente fica preocupado se está sendo compreendido, né? Nem precisa falar da aula, estou comentando mais do que todo mundo. Está perfeito. Santiago, estou aproveitando, né? Não tenho nenhum dos seus livros. Esse livro, ele é assim. Eu tenho esse livro aqui, ele está para você comprar ele físico lá no Clube de Autores. Depois eu mando o link para os irmãos. Aí o que acontece? O Clube de Autores, ele vende o livro e manda físico para você. Eu só tenho ele em PDF. Aí, se você quiser, a gente manda em PDF e você imprime aí. Então, é isso. Bom, deixa eu ver aqui o slide. Então, segundo ela, a verdade não está na linguagem, mas na interioridade do sujeito. Eu expliquei para vocês. A verdade que você precisa já está dentro de você, no seu espírito. Então, o seu espírito, ele tem a verdade dentro de você. Assim, você que é ovelha de Cristo, quando ouviu a voz do bom pastor, a voz do bom pastor comunicou com o seu espírito, até que, enfim, eu ouvi alguém que fala a verdade, Jesus. E os que são de Jesus são verdadeiros, falam a verdade. Por isso que a gente gosta tanto do pregador que explana a palavra, porque ele só fala as verdades que nós reconhecemos. Segundo Lacan, aí ele é o filósofo, dizer que a verdade habita a interioridade do sujeito não significa, Lacan é o psicanalista, né? Não significa eliminar o fato de que a palavra se instaura e se desloca na dimensão da verdade, mas sim que em presença das palavras não sabemos se elas são verdadeiras ou não. Elas estão também inevitavelmente situadas no registro do erro, da equivocação, da mentira. Daí o título do segundo capítulo de Magistro, que os signos não servem de nada para aprender. O signo é enganador, diz Agostinho, porque não mantém nenhuma relação natural com a coisa. Se diz o seguinte: olha, esta maçã vermelha é doce. Olha só quantos signos nós usamos. Maçã vermelha e doce. Esta maçã vermelha é doce. O doce está na maçã ou o doce está no vermelho? Olha, essa melancia, né? Vermelha é doce. Você abre e ela realmente está vermelha. Quando você saboreia, está aguada, não está doce coisa nenhuma. E o gosto está onde? Está no vermelho? Está na melancia? Se o gosto gostoso, doce, está na melancia, vermelha, verde, branca, ela sempre estaria doce. Não, o doce não está na melancia. O doce não está no vermelho. O doce está no doce. Quer dizer que você tem aqui uma substância chamada doce.
Mas vamos lá, você pega e você acabou de comer rapadura. Faz tempo que eu não como rapadura, né? Nem posso morder rapadura como eu mordi antes, né? Rapadura é doce, né? Mas não é mole, não. E aí você vai lá e você experimenta o café que acabou de ser adoçado. Esse café tá amargo. Não, acabei de colocar aqui uma colher de açúcar. Mas, peraí. Aí o outro que não comeu a rapadura, só experimentou o café, falou: o café tá doce, rapaz, tá um mel. Mel. Se você acabou de experimentar o mel puro, colher de mel, e você agora coloca ali o café por si só ele tem a natureza do amargo. O que faz o açúcar? Quebra o amargo do café. Ponto. A água. Bom, a água é para ser insípida, né? Para não ter sabor de nada, não sentir o sabor da água. Mas se você colocou o café que é amargo, a água preta, que é a cor que ficou amarga. Aí você quebra o amargo do café com o açúcar. Esse café está doce, ficou doce. Mas você acabou de comer a rapadura, acabou de tomar o mel. O café não está doce. Aí eu pergunto: o doce está no café? O doce está na cor preta do café? O doce está no açúcar, porque é a cana de açúcar, né? A rapadura. Ou o doce está no seu paladar, na sua língua? Dor. Dor. Ah, estou sentindo dor. Onde? Estou sentindo dor no meu braço. Tá, você está sentindo dor no braço. Por que você está sentindo dor no braço? Só por causa do seu sistema nervoso. Porque se o seu sistema nervoso estiver afetado, você não sente, pode não sentir a dor. Se a pele estiver morta, você não sente o calor ou o frio. Você vê então que a palavra está comunicando alguma verdade? Quando você precisa explicar aquilo que você está sentindo, é porque a palavra foi insuficiente para explicar aquilo que você está sentindo, porque você nem sabe muito bem o que você está sentindo. O que você está sentindo, você chama de dor. O que você está sentindo, você chama de alegria. O que você está sentindo, você chama de tristeza. Mas você já sentiu tristeza, filho? Você já sentiu tristeza? Tristeza. A tristeza pura. A tristeza inconsolável. A tristeza que se aborrece com a alegria. Tristeza pura. Não, nunca sentiu tristeza pura. Porque se você sentir tristeza pura, é o desespero da alma. Se foi toda a alegria, se esvaziou de toda a alegria. Não existe o after day, não tem o dia seguinte. A gente sentiu lapsos, né, de tristeza, mas não a tristeza pura. E também nunca sentimos a alegria pura. Isso aqui é dialética. Porque se você sentir alegria pura, não há espaço para tristeza nunca mais, meu irmão. Alegria pura significa que não tem espaço para tristeza de ponta a ponta. Aí a gente que é crente sabe que isso aí é coisa do céu, né? Só pro céu. 10h51. Professor, poderia dar um parecer do sonho de Elias, que sonhou com a chance de desmascarar os profetas de Baal? Tá. Irmã Rosimeire. O que eu poderia dizer, né? O sonho de Elias, ou a expectativa de Elias, né? Acabar com todos a idolatria que havia ali em Jerusalém. Sabe aqueles vídeos que tem na internet? Expectativa. Então, na mente, né? Na mente a gente cria aquela expectativa. Chama-se idealismo. Inclusive, eu vou preparar aula de
idealismo simbólico, que é a última aula da terapia, do curso de terapia que nós vamos fazer. Então, na ideia, no idealismo, né, é perfeito. Perfeito. Eu subo o monte, desafio os profetas de Baal, que também servem a Azera. Jeová prova que é Deus, os israelitas se convertem, Acabe cai do trono, Jezabel é deposta, Israel se converte, o Messias vem. Isso é expectativa. Aí do outro lado do vídeo tem realidade, expectativa e realidade. A realidade qual que foi? Houve ali um morticínio gigantesco no monte, no alto do monte. Os profetas foram trocados por outros profetas, né? Outros profetas. E o Israel não se converteu, continuou nos seus caminhos. Prova disso é que Israel vai para o exílio. E o Elias tem os seus últimos dias de degredo. Não acontece mais nada depois desse episódio. Elias não faz mais nada. Vai para o monte, unge Eliseu, unge o rei da Síria e vai embora para casa, assim, nessa realidade de um povo que não se converte. O que eu fiz aqui é uma análise, né, minha irmã? Uma análise porque nós somos assim. Nós temos altas expectativas. Tem a música do João Mineiro e Marciano, né? Só para nós aqui, né? Ele diz assim que nos preparamos para muito e choramos por menos, né? Essa é a música do João Mineiro e Marciano, né? Então nos preparamos para muito e choramos por menos. A gente tem que se Aí as pessoas falam assim: ah, não espero mais nada, não, que vier é lucro. Aí para de sonhar. Não paramos de sonhar, né? Embora que a gente mantenha o pé no chão, mas é bom renovar sempre as expectativas. Ó, começou o ano 2025, estamos na expectativa de que o Brasil vai dar uma virada aí, e é por isso que o pessoal americano foi lá e falou: chega de Biden, venha Trump. O cara ganhou avassaladoramente, ele não desistiu da candidatura dele, não era um zumbi político. Insistiu, é uma cultura diferente da do Brasil, e a gente vai fazer o mesmo aqui em 2026, com a graça de Deus, se Deus permitir, que venha aí um candidato aí votável, para a gente poder renovar a esperança de que o Brasil tem jeito, né? Deus abençoe nosso verde e amarelo, meus irmãos. Tá bem? Aqui, pastor Edson Ribeiro, 23 pessoas assistindo e só 14 dando like. Vamos dar like, meus irmãos. O bom de dar like é isso, irmão, o meu amigo, o pastor Edson. Dá like, aí o vídeo vai ganhando relevância, vai aparecendo para mais pessoas e para você também volta. Vem a programação para você muito parecido com os assuntos que são tratados aqui. Então essa é a grande vantagem de dar like. O canal ganha um pouco mais de visibilidade e outras pessoas também assistem porque estão procurando, e para você só vem vídeos mais ou menos nessa base, não vem outra coisa. Eu mesmo eu assisto os vídeos aí dos nossos amigos, né, da Revista Oeste, Gazeta do Povo, essa turma toda aí. E também pregações. Aí já me mandam logo a pregação do Estevão Hernandes, todo dia. Estevão Hernandes, todo dia, a pregação dele vem no automático. Santos Paulo, dando aqui a boa noite e a paz a todos. Paz, meu irmão. Estou só aprendendo aqui. Deus abençoe, meu amigo. Irmã Rosimeire, obrigado, professor. É verdade. Nos preparamos para muito e choramos por menos, né? Amém? Nilce e Verônica, é isso mesmo, pastor. Nice, me perguntaram no almoço da empresa quais meus sonhos e objetivos para 2025. Respondi que prefiro surpreender melhor do que ter expectativa. É o mecanismo de defesa, né, meu irmão? Né? Contar meus sonhos para quê, né? Contar meus sonhos para outros com um comentário desagradável, né? Melhor não. Né? É isso, meus irmãos. Eu acho que tem um livro chamado Sabotadores de Sonhos.
né? Não lembro muito bem o título, mas eu acho que é isso. Sabotadores de sonho. 3 minutos para as 11 horas. Nós terminamos por aqui a nossa aula dessa noite. O que vem daqui para frente, meus irmãos, é só mais repetição. Bem? É óbvio que é o aprofundamento de tudo aquilo que nós estamos estudando. Aí, no seu caso, ó, tem bastante coisa aqui, hein? Eu não falei sobre condensação, não falei sobre o recalcamento, a denegação. Eu vejo a necessidade de tratar esse assunto. Então, vou fazer assim. Eu vou prolongar essa aula para a próxima semana, tá bem? Próxima semana eu tenho que passar por esses assuntos aqui. Importante. Para ficar bem completo. Que aí a gente vai para Lacan. Aí o Lacan, ele fala sobre a condensação, o recalcamento e a denegação. É por percorrer os caminhos da condensação, recalcamento e denegação que a psicanálise tem como regra fundamental a associação livre. Então vamos fazer esse combinado. Na próxima semana, eu irei fazer o encerramento dessa disciplina, e assim a gente vai ter 4 palestras sobre esse assunto, e não fica só com 3, por causa desses 3 assuntos que eu preciso tratar com vocês. Tá bem? Chegou aí sexta-feira, aquele boa noite, Deus abençoe vocês, bom fim de semana, bom culto, oremos uns pelos outros, né? E agradeço as orações que os irmãos fizeram em meu favor de ontem para hoje. Hoje Deus me deu uma gigantesca vitória. Uma vitória muito boa. Boa mesmo. Num conflito terrível. Eu li esses dias aí uma frase: por que discutimos com os demônios que estão nas pessoas? Né? O demônio está achando facilidade em entrar nas pessoas. E com isso, o Senhor nos colocou em oração, colocou aí a família em oração, os irmãos em oração, e hoje nós conseguimos aí derrubar mais um demônio da cadeira que ele estava, em nome de Jesus, e ainda continuamos de pé. Deus abençoe. Então, nossa Eunice vai procurar esse livro, e boa noite, a paz a todos, Alcirlei Costa. Paz,